Bem-vindos, bem-vindas a mais uma conversa de paz e esperança. E hoje o nosso convidado é o deputado distrital Gabriel Magno. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. Bem-vindo, deputado Gabriel Magno, à nossa conversa de paz e esperança. Bem, obrigado, Daniel e Gino, todo mundo que assiste aqui o programa. É um prazer estar aqui com vocês também para conversar, né, sobre o DF, e acho que hoje vamos bater um papo sobre essa questão da saúde, né, que tanto nos preocupa também. Isso mesmo, é uma questão um tema muito atual, muito preocupante hoje para a nossa cidade, que é a questão da situação da saúde do Distrito Federal. Mas, deputado, eu gosto sempre de apresentar de forma mais aprofundada as pessoas que estão participando aqui conosco. Eu sei que até 2022 não era muita gente que te conhecia. De repente, 18 mil pessoas, ou um pouco mais de 18 mil pessoas, se encantaram com a sua proposta e hoje você é deputado distrital. Você chegou e chegou chegando, tem sido uma presença importante na cidade. Hoje não tem nenhum morador do Distrito Federal que não saiba quem é Gabriel Magno e realmente tem tido uma atuação muito ativa e muito importante para a nossa cidade, representando aí o nosso povo do Distrito Federal. Agora, quem que é Gabriel Magno? De onde que veio esse deputado? O que é que você faz? O que é que você fazia? Qual é a sua atuação hoje na Câmara Legislativa? Enfim, fala um pouco de você para nós antes de a gente começar a conversar sobre a saúde do Distrito Federal. Bom, Daniel, todo mundo que nos assiste, eu sou professor da Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal, professor de Física, sou professor desde 2009 da Secretaria de Educação, sempre atuei em São Sebastião, né, a cidade também que eu vivo, e foi a cidade onde eu iniciei meu processo na secretaria. Fui dirigente sindical também, né, do SIMPRO, o Sindicato dos Professores, da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação. Antes desse processo meu com a escola, eu estudei na Universidade de Brasília, na UNB, também fiz parte do movimento estudantil da universidade, envolvido com o centro acadêmico, com o diretório central dos estudantes, várias lutas, né? Também sempre em torno da educação, com pautas da juventude. Isso foi construindo a minha trajetória, vamos dizer assim, na luta social. E no último período, né, antes dessa aventura, e falo que foi uma grande aventura, me colocar o nome à nossa disposição para uma candidatura, para uma campanha que deu certo, e hoje estamos com o mandato na Câmara. Eu também trabalhei com a deputada Arlete Sampaio, né, deputada distrital, fui vice-governadora dessa cidade, fui secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Social, estou com uma baita de uma trajetória em política pública, né, na defesa de direitos. A Arlete é médica, né, médica sanitarista também, que eu tive esse privilégio de aprender muita coisa com a Arlete, e aí nós estamos agora na construção desse mandato, e hoje eu presido a Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara Legislativa, onde a gente tem atuado muito nessas três áreas, principalmente aqui no Distrito Federal, né? A educação é essa minha trajetória, o meu amor, né? Minha escolha de vida, as causas educacionais, enfim, a docência, ser professor, mas tudo que envolve a escola pública, que mobiliza, né, a escola, a cultura como parte também, na minha concepção, fundamental da construção de identidades, da garantia de direitos, né, de pensar liberdades, ela é fundamental para a gente poder expressar, mas também fincar a garantia, não só dos direitos, mas das próprias liberdades democráticas, né? A gente sempre vê que a cultura é muito fundamental também como um espaço da expressão, né, das nossas identidades, e também agora com a questão da saúde, a gente vive, infelizmente, essa crise na saúde aqui no Distrito Federal. Então, essa é um pouquinho dessa trajetória, mas que é uma trajetória, viu, Daniel, que eu faço sempre questão de dizer, construída muito coletivamente, desde lá do início do movimento estudantil, essa crença em todas as organizações que eu tive contato, que eu participo, que eu também me engajo,
uma crença de que a gente faz construções reais, sempre coletivas, né? A política brasileira ela tem esses limites, obviamente, de candidaturas e representações, né? Vamos pensar assim, parlamentares, em torno de um nome. Mas quando a gente coloca e constrói esse mandato é porque tem muita gente, não só as 18 mil pessoas, né, que você citou, que foram às urnas e votaram e acreditaram nesse projeto, mas que constroem também, movimentos que constroem muita luta, muita dinâmica de organização na cidade, em várias áreas, e que possibilita que a gente esteja hoje, né, com essa atuação que tem sido, na nossa opinião, nossa avaliação, muito importante no Distrito Federal. Isso é muito importante que você falou, Gabriel, dessa questão, dessa trajetória do trabalho coletivo, porque isso faz a distinção de um mandato. Pode ser um mandato individual para atender interesses pessoais ou das organizações que a pessoa está inserida, ou pode ser mandatos populares. E os mandatos populares, o que diferencia de outros mandatos é porque aquele que representa o titular daquele mandato realiza esse trabalho como sujeito coletivo. Eu acho que talvez esse seja o diferencial, o grande diferencial do seu mandato distrital aqui na nossa cidade. Meus parabéns. Bem, enfim, você é o presidente da Comissão de Educação, Saúde, Cultura, então acompanha muito de perto a situação da saúde do Distrito Federal. Eu não tenho como negar, a saúde do Distrito Federal está em crise. Eu até recolhi alguns dados que foram divulgados recentemente na imprensa e diz aqui que nós temos vivido hoje longas filas de espera, morte de 4 crianças no intervalo de 1 mês por suposta negligência em atendimentos. Deputado, só nos primeiros 60 dias do ano, 65 crianças de até 1 ano morreram. Hospitais e UPAs superlotadas. Olha, eu fico pensando, eu nasci no Hospital Regional do Gama. As minhas irmãs nasceram no Hospital Regional do Asa Sul. Eu fico pensando se a gente tivesse sido escolhido para nascer agora e acontecesse alguma coisa com a gente, como é que estaria hoje a minha mãe? Eu fico até perguntando para as pessoas que estão no Distrito Federal se você tivesse tendo um filho hoje e tivesse com o seu filho em risco, como é que você estaria se sentindo? Eu acho que muita gente que está passando por esse momento, sentindo a dor na pele, essa dor, enfim, é um sofrimento muito grande. Outro dado, deputado, Brasília ficou no topo do ranking com o número de pessoas infectadas com dengue. Eu poderia indicar uma série de outras manchetes tiradas aqui dos jornais locais. Mesmo diante desses dados, o que a gente escuta do governo é que não há crise na saúde, que isso são situações circunstanciais. Como deputado, na condição de presidente da Comissão de Saúde, Educação e Cultura da Câmara Legislativa do Distrito Federal, avalia essa situação da saúde do DF? Bom, Daniel, primeiro, de fato, você colocou bem, tem uma crise instalada, um caos generalizado, e infelizmente, o governo do Distrito Federal, tanto o governador Ibanez, a vice-governadora Celina, na minha opinião, erram duplamente. Primeiro, por conta da responsabilidade, nós vamos tratar um pouco disso aqui, na gestão e na condução da saúde no Distrito Federal, que gerou e chegamos aonde estamos na crise. E o segundo erro, que também é grave, é de tentar negar. Né? Porque quando eles tentam negar, e em todas as entrevistas falar, não, são problemas pontuais, você levantou muito bem, não são problemas pontuais. Nós estamos vivendo agora aqui, mais uma vez, a crise da sazonalidade da pediatria, das doenças respiratórias, mas que não é uma novidade. Ano passado nós tivemos, ano retrasado também nós tivemos, ano que vem vamos ter de novo. Nós acabamos de sair, vamos dizer assim, do auge, porque ainda estão morrendo pessoas, da crise da dengue, que também era previsível. E a gente sabe que esse ano a dengue atacou o Brasil de maneira diferente, e é uma verdade, mas no Distrito Federal ela teve contornos diferentes. Aqui foi o pior estado dos 27 estados brasileiros, com maior número de infectados, 10 vezes maior que a média nacional, um dos maiores, até pouco tempo atrás, a maior unidade da federação com número de mortes absolutas. Uma unidade da federação que tem 3,5 milhões de habitantes, liderou o ranking de mortes absolutas da dengue. São mais de 400 pessoas que morreram de dengue no Distrito Federal. E isso é fruto de uma condução de um sistema de saúde que demorou para agir, que não fez prevenção, porque ano passado, é importante lembrar, o GDF demitiu 1.000 agentes comunitários de saúde e agentes de vigilância ambiental e sanitária, que são aqueles profissionais que fazem a prevenção. Nós tivemos também, há pouco tempo,
a Covid, que obviamente teve uma descoordenação geral por parte do Ministério da Saúde, o negacionismo do governo federal, mas o DF também foi um dos piores estados do Brasil inteiro na condução da Covid. Então, nós estamos vivendo há algum tempo uma crise generalizada na saúde do Distrito Federal. Nós não conseguimos mais gerar leito. Você colocou aqui uma questão importante das notícias, aí quem está nos ouvindo provavelmente já vivenciou isso. Vai numa UPA hoje para ver a dificuldade que é. A UPA, que deveria ser uma unidade de pronto atendimento, que deveria ser uma unidade, né, de giro de leite. Pessoa, né, em tese, a UPA só você poderia ficar 24 horas internada. As pessoas estão ficando 10 dias, 20 dias, não tem retaguarda na rede. Os hospitais também estão superlotados. Os profissionais estão exaustos, porque não tem mais equipe para poder ter atendimento de porta, por exemplo, porque as pessoas estão internadas no corredor. Então, as equipes profissionais não conseguem mais atender quem chega na porta. Travou o sistema. Travou o sistema. Por quê? Porque teve um processo de financiamento muito grande de desmonte da atenção primária. O DF hoje é a unidade da federação com menor índice de cobertura na atenção primária. Significa que nós esvaziamos essas equipes, que são muito importantes, Daniel. Você falou quando você nasceu, Brasília já foi referência, né, nas equipes de saúde da família, por exemplo. Nós tivemos, e não é muito tempo do ponto de vista histórico, nos governos Cristóvão Arlete, por exemplo, fomos líderes de cobertura de atenção primária no Brasil, com as equipes de saúde da família. Obviamente, a saúde, historicamente, no Distrito Federal, vive também processos de crise, principalmente por conta de processos de terceirização. Mas foi desmontado nessa gestão a atenção primária. Quando você desmonta a atenção primária, uma consequência imediata dessa é a população procurar as UPAs e os hospitais para serem atendidos, e você não consegue fazer mais esse giro de leitos de retaguarda. Nós paramos a roda. Hoje, nós temos um problema grave de falta de profissionais, um problema grave de falta de leitos, um problema grave que é preciso recompor também a rede de diagnóstico no Distrito Federal, por uma opção de uma gestão que terceirizou todo esse processo. Você tem uma ideia, nós não temos, hoje, no Distrito Federal, na rede pública, ressonância magnética. Todo exame de ressonância magnética que nós fazemos hoje é terceirizado. Então, foi desmontado também o parque tecnológico da rede com o objetivo de terceirizar. O problema, Daniel, é que quando você terceiriza, você coloca um intermediário para fazer o mesmo serviço. E esse intermediário, que é contratado, ele fica com uma parte desse recurso. Então, você também tem uma má gestão do próprio recurso da saúde. Então, hoje o que nós estamos vendo é isso. Você tem o IGES, que a cada dia que passa, ele aumenta de tamanho, ele cresce, ele é responsável por gerir todas as UPAs do Distrito Federal, o Hospital de Base e o Hospital de Santa Maria. E o problema do IGES é que nós não temos hoje nenhuma transparência nos contratos que o IGES firma com outras empresas. Um dos exemplos que você deu de uma das crianças que morreram, uma das causas da morte, que está sendo, obviamente, averiguada, investigada, mas que foi amplamente noticiado, foi a demora da ambulância. A ambulância não chegou na UPA do Recanto das Emas para transferir o paciente que estava na UPA para o HMIB, apesar dos pedidos insistentes dos profissionais. E aí, Daniel, o IGES tem um contrato hoje com uma empresa de ambulância. E nós verificamos aqui na Comissão de Educação, Saúde e Cultura que esse contrato foi alterado em 2022. E, surpreendentemente, uma das alterações que o IGES fez foi retirar cláusulas contratuais que colocam obrigações do próprio IGES. Por exemplo, está lá no contrato que a empresa de ambulância, o tempo máximo de espera, no caso do menino que faleceu, o menino Anjo Gabriel, era de 1 hora no máximo. A ambulância deveria chegar para fazer a transmissão. Essa cláusula continua no contrato. Qual é a cláusula que o IGES tirou? De que se a empresa não cumprisse o tempo máximo de 1 hora, o IGES teria que aplicar multas, por exemplo. Cobrar o cumprimento desse tempo máximo. Então, hoje nós temos um contrato vigente com dinheiro público, porque o dinheiro sai dos cofres do governo, entra na conta do IGES, o IGES contrata uma empresa. O IGES virou um grande intermediário e faz um monte de negócios sem nenhuma transparência, inclusive com uma empresa de ambulância. E ele retirou do contrato a sua tarefa de fiscalização. Nós acionamos o Tribunal de Contas, Daniel, porque é uma negligência, e nesse caso criminosa. Ninguém autorizou o IGES a mudar um contrato em desfavor da população, em benefício de uma empresa, porque a empresa está recebendo mais de 3 milhões de reais por mês.
E como que você recebe 3 milhões de reais por mês e quando precisa de uma ambulância na porta para transferir um paciente, você não tem. Esse é um exemplo só. Nós podemos ficar aqui dando milhares de exemplos, né? Então, a gente também tem acompanhado na comissão e acionado os órgãos de controle. Eu estou convencido, Daniel, que um dos grandes problemas hoje da saúde federal chama gestão. Falta gestão na saúde e um dos problemas da gestão foi a opção desse governo, né? O governo libanês, o governo Celina, de ampliar e fortalecer o IGES, que tem, enfim, com muito pouca transparência, feito decisões muito equivocadas na saúde pública do Distrito Federal, sem falar do não cumprimento das metas. Porque uma outra crise que você não citou é a crise da oncologia. Hoje tem pacientes da oncologia que estão esperando, Daniel, mais de 600 dias para fazer uma consulta, a primeira consulta. O plano de saúde da oncologia no Distrito Federal foi feito em 2020. Então, estou falando desse governo, não de governos passados. Em 2020, previa como meta para esse ano de 2024 que o tempo máximo de espera fosse de 60 dias. Só que tem paciente esperando mais de 600 dias, 10 vezes mais. Estava também no plano a entrega do hospital oncológico. Nem começou a ser construído. Então tem um problema sério, né, de gestão da saúde no Distrito Federal. É por isso que nós também temos acompanhado na comissão e é também por isso, Daniel, que nós apresentamos um requerimento junto com outros parlamentares para a instalação da CPI da saúde aqui no Distrito Federal, para que a gente possa investigar também esses contratos que eu falei do IGES aqui, são mais de 51 contratos que não tiveram as suas contas aprovadas aí no Tribunal de Contas, mas enfim, uma série de outros problemas que a gente tem acompanhado na saúde que merecem ser investigados para a gente apontar soluções, né? As soluções, na minha opinião, também passam pelo que eu acabei de falar. Contratação de pessoal, instalação de novos leitos, equipar melhor a nossa rede de diagnósticos, melhorar a capacidade de informação da Secretaria de Saúde, porque um dos problemas hoje, a própria vice-governadora tentou colocar a culpa da crise na população, né, de maneira muito lamentável, dizendo que a população não sabe para onde ir. Ué, se a população não sabe para onde ir, quem é responsável? Quem deveria informar? E isso é uma verdade. De fato, hoje, essa confusão de duas gestões na saúde, a população, de fato, não sabe mesmo qual é a sua trajetória dentro da rede, porque ela vai na UBS, é mandada para a UPA. Da UPA, ela é mandada para o hospital. Chega no hospital, volta para a UPA. E os sistemas não conversam, porque uma é Secretaria de Saúde, o outro é a IGES. Então, esse problema precisa ser resolvido. E preciso ser resolvido imediatamente, né, Daniel? Porque, como você falou e lembrou, nós estamos falando aqui de vidas. E se você me permitir contar uma história bem rapidinha, de 1 minuto. Sim, claro. Que foi, para nós, muito difícil escutar. Porque nós tivemos, agora no mês de junho, recebemos as famílias dessas crianças que faleceram. Que você citou lá na Câmara Legislativa. E foi muito difícil escutar o relato, né, dessas mães, muito emocionante, muito duro, um sofrimento enorme. E uma delas fez uma fala que me marcou demais e que a gente tem cobrado do governo federal uma solução. Ela falou o seguinte: deputados, a dor de perder um filho talvez vocês nunca vão saber, eu de fato não sei. Eu tenho um filho, 2 enteadas, não consigo imaginar o que é perder um filho, ainda mais, né, um filho que está sob cuidado do Estado, que entrou dentro de uma unidade de saúde para ser cuidado e você retirar ele dentro de um caixão. Essa dor é uma dor imensurável. E ela coloca o seguinte: o meu filho, ninguém vai mais cuidar dele, porque ele morreu. O que nós queremos cobrar do poder público é quem vai cuidar da gente, que está aqui. Porque nós continuamos aqui, com um sofrimento enorme, com um vazio gigantesco, e nós ainda não tivemos, por parte do governo do Distrito Federal, nenhum processo de acolhimento. Quem vai cuidar da gente também? E essa fala, acho que foi uma fala muito, muito marcante, muito emocionante, porque quando o governo federal nega que existe uma crise, ele nega a dor dessas famílias. É inaceitável, além do fato das crianças estarem morrendo, que até hoje o governo não se preocupou com o sofrimento dessas famílias, com o acolhimento delas. Não é possível que nós estamos com esse grau de insensibilidade ou esse grau de caos que você não tenha na rede hoje mecanismos também para acolher quem está sofrendo demais e quem deveria não estar sofrendo, porque, de novo, essas pessoas que faleceram, elas estavam sob cuidado do Estado. Né? É preciso que o Estado também dê resposta a essas famílias. Então, eu trago esse depoimento, Daniel, porque eu acho que ele foi muito forte, e isso nós temos cobrado. É preciso também que a Secretaria de Saúde, o Governo Federal,
Secretaria de Desenvolvimento Social, né, com uma prestação também de acolhimento na assistência social, possa, de maneira conjunta, acolher também essas famílias. É preciso cuidar delas, né? Porque, de fato, é um sofrimento, como você colocou. Imagina uma mãe hoje, né, que vai no trabalho de parto e, enfim, sai do hospital sem o filho, né? Então, é preciso cuidar em todos os pontos, em todos os extremos desse processo da saúde hoje no Federal. Por isso que nós vivemos uma crise de fato. Sem dúvida, deputado. Eu acho que a maioria da população do Distrito Federal usa o Sistema Único de Saúde. Eu uso. Né? Muitos usam. E, assim, é muito dolorido, é muito sofrido isso. Acho que isso tinha que ser uma real prioridade do governo do Distrito Federal. Independente de qual partido for, é vidas humanas que estão em jogo. Até revolta escutar isso que você está me falando, deputado. Gabriel, bem, agora você acabou de mencionar, conseguiram as 8 assinaturas necessárias, porque quem está nos acompanhando aqui, quando a CPI é um direito das minorias. Se um governo ele é hegemônico no número de deputados na casa, não precisa ter maioria absoluta, precisa ter 1/3 dos deputados que assinem, aquela CPI precisa ser instaurada. E conseguiram, os deputados se organizaram, né? Teve 8 subscritores, o deputado Gabriel Magno foi um dos que assinou, e enfim, mas a CPI não vai sair agora. Também por uma questão regimental diz que se tem 2 CPIs na frente, elas têm que acontecer. E nós temos 2 CPIs muito importantes. Só que a situação da saúde ela é urgente. E poderia ser revertido essa situação regimental por maioria da aprovação da maioria, ou seja, 13 deputados, precisaria de mais 5 deputados assinarem, ou o Colégio de Líderes poderia decidir a respeito. Só que a reunião que o Colégio de Líderes fez essa semana disse assim, não, essa CPI da saúde não é prioridade agora. Vamos esperar, ela vai acontecer, mas vamos esperar acontecer as outras 2 CPIs para começar. Eu acho isso estranho, minimamente estranho, diante da situação que você acabou de fazer essa narrativa. Mas eu quero te fazer uma pergunta provocativa, deputado, que é o que as pessoas, a gente conversando, fazem para nós. A pergunta é essa: e CPI resolve alguma coisa? CPI vai resolver o problema da saúde do DF? Então, por que uma CPI? Para que uma CPI? Qual a importância da CPI, deputado Gabriel Magno? Explica para nós, porque eu acho que a partir dessa sua resposta, talvez haja mecanismos de que a população possa se engajar e pressionar o governo e os parlamentares para dar prioridade a essa CPI, para que a gente possa minimamente avançar nessa situação calamitosa da saúde do Distrito Federal. Aguardo sua resposta. Essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Mas acho que é importante dialogar com a sociedade. Primeiro, eu queria você destacou uma coisa que eu acho que é fundamental. Todo mundo usa o Sistema Único de Saúde, mesmo aqueles que têm plano de saúde, né? Então, às vezes as pessoas falam, isso não é um problema meu, porque eu tenho um plano bom. Não, todo mundo usa o Sistema Único de Saúde, seja porque ele está presente, né? Mesmo para aqueles que não usam diretamente para uma consulta, mas do ponto de vista da vigilância sanitária, do ponto de vista dos programas de imunização, mas também porque a gente não pode achar ou normatizar que a saúde privada vai resolver os problemas. Porque, às vezes, os planos de saúde podem até ajudar a resolver, mas só dão conta porque você tem um Sistema Único de Saúde forte e que também segura a demanda. Porque se não tivesse SUS, não teria plano de saúde que ia resolver o problema da saúde no Brasil, ou no Distrito Federal, ou em qualquer lugar do mundo. Então, acho que isso é importante dizer, né, Daniel? Porque todo mundo usa e precisa, né, do SUS e precisa de um sistema de saúde como o nosso, que é uma grande experiência. Sobre a CPI, eu acho e acredito, estou convicto de que ela será hoje um instrumento muito importante para ajudar a resolver os problemas da saúde. A CPI não vai resolver o problema da saúde do Distrito Federal, porque hoje quem tem a capacidade, Daniel, de resolver o problema da saúde do Distrito Federal é o governador. É ele que tem a autoridade e a capacidade de fazer, porque ele foi eleito para isso. Ele é o gestor, ele é o chefe do Poder Executivo. Ele encaminhou, por exemplo, agora para a Câmara, o orçamento do ano que vem, a LDO de 2025, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É lá que mora também um local para ajudar a solucionar o problema. Infelizmente, a opção que o governo tem feito não era, na nossa opinião, a opção para poder resolver o problema da saúde. Vou dar um exemplo.
O orçamento da saúde, Daniel, a gente tem um mínimo constitucional. A Constituição, ela fala o seguinte, ó, ninguém pode gastar menos em saúde do que um determinado mínimo. No DF, como nós temos características de estado e município, esse mínimo fica em torno de 13% da receita do Distrito Federal. Nós já tivemos um padrão de investimento na saúde de mais de 20% do nosso orçamento, ou seja, quase o dobro do mínimo constitucional. A proposta que esse governo tem feito é de 13,2%. Nós estamos chegando ali, ó, no limiar do mínimo. O mínimo está virando o máximo. O piso está virando o teto. E eu sempre digo o seguinte, para a gente saber a prova... Eu sou professor de física, Daniel, de exatas e de matemática, então a gente gosta muito de prova dos 9, né? A regra de 3 lá para botar tudo no papel, para ver se não tem problema. A prova dos 9, para saber se uma política pública é prioridade ou não, é o orçamento. A prioridade, ela se materializa no orçamento. Então, se eu falo, olha, a educação é prioridade, a saúde é prioridade, a gente prova que é ou não no orçamento. Qual o tamanho do bolo do orçamento que essa política pública vai pegar? E a saúde, nesse governo, tem diminuído ano a ano no orçamento. Então, quem pode resolver o problema é o governador. E aí, só para ilustrar, sabe qual é a parte do orçamento que está crescendo, Daniel, hoje? As renúncias fiscais. Benefícios fiscais para grandes empresários. Ó, em 2019, primeiro ano do governo ibanês, o DF deixou de arrecadar, com renúncia fiscal, 1 bilhão e 800 milhões de reais. Esse ano, a previsão orçamentária vai ser de 9 bilhões de reais. Olha, nós saímos de 1,8 para 9 bi de renúncia fiscal. Essa é a prioridade do orçamento. Né? Deputado, uma parte. Essa semana passada eu fiz um curso, né? Eu trabalho justamente nessa área orçamentária, e eu fiz um curso da Escola de Governo para aprofundar, e os dados nos estudos que nós fizemos lá na Escola de Governo, dizia que a dívida pública do Distrito Federal está aumentando. Quer dizer, está renunciando receita e a dívida pública aumentando. Eu quero saber o que vai ser na próxima gestão, como é que o próximo governador vai dar conta. Exatamente. E esse orçamento da saúde, por exemplo, diminuiu. Então, eu quis fazer essa introdução porque eu acho que as pessoas são importantes. A CPI não é um antídoto, não é uma vacina, não é um remédio mágico para resolver os problemas. Mas por que ela é importante? Porque ela ajuda a resolver. Por que ela ajuda a resolver? Porque hoje nós identificamos que uma parte dessa crise está nesses contratos, principalmente os contratos feitos pelo IGES, com outros fornecedores, com outras empresas que nós não temos acesso. Nós não temos capacidade de fiscalizar, porque o IGES não presta contas. E as contas do IGES nunca foram julgadas até hoje pelo Tribunal de Contas. Então, nós estamos vivendo um processo na saúde que você tem uma organização privada que recebe dinheiro público e que não presta conta de volta para a sociedade. E não sei se vocês lembram, quando foi os argumentos que foram utilizados para a criação do IGES, foi de que o IGES seria muito eficiente, que com o IGES poderia contratar profissionais de maneira muito eficaz, rápida, não ia faltar, ia comprar medicamentos, ia comprar insumos. E não é isso que está acontecendo. Não é só você ir numa UPA. Na UPA está faltando profissional, está faltando medicamento, está faltando insumo. Então o IGES não está dando conta. Só que o IGES está gastando. Então a CPI tem um papel, Daniel, que ela pode, por exemplo, quebrar sigilos, que hoje os mandatos parlamentares não têm essa prerrogativa, mas a CPI tem. A CPI tem acesso a documentos, informações que nós não temos hoje, né, do ponto de vista formal do trabalho de fiscalização do Poder Legislativo, que nos permite nos aprofundar sobre os problemas e todos os contratos hoje na saúde que, na nossa opinião, ajudam a gente chegar nessa situação de caos. Porque quando a gente consegue fazer um diagnóstico, quando a gente consegue ter acesso à informação, a CPI também é um instrumento que permite indicar e recomendar ações para o Poder Executivo. E também fazer, se for o caso necessário, indiciamentos ao Poder Legislativo, ao Ministério Público, daqueles que, porventura, forem provados ou identificados indícios de malfeitos. A gente hoje acha que tem. Agora, é preciso investigar, é preciso apurar. Por isso que a CPI pode ajudar muito nesse processo, para que ela também sugira ao Poder Executivo, que ela também sugira aos órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público, ações importantes e pontuais e específicas para que a gente mude a rota, né, dessa crise que nós estamos vivendo. Então, é importante dizer isso porque ela não vai ser um milagre, né, ela não vai ter essa capacidade,
mas ela ajuda a sociedade também saber o que está acontecendo e o próprio parlamento, porque hoje a gente tem pouco acesso a esses documentos, o que é grave por si só, porque como que o Poder Legislativo, que cumpre o papel de fiscalização, não tem acesso a documentos importantes da saúde ou de outras áreas no federal, o que mostra uma gestão pouco transparente. E você colocou o processo da CPI, né? Então, isso também para todo mundo que está nos escutando. A CPI está viva, porque nós conseguimos 8 assinaturas, protocolamos a CPI. De fato, o regimento, como você disse, ele prevê que é possível apenas 2 CPIs ao mesmo tempo na Câmara. A exceção para ter mais de 2 CPIs é que se a CPI tiver 13 assinaturas. Hoje nós não temos nenhuma CPI instalada na Câmara. Então o que o regimento diz? É preciso instalar CPIs na ordem cronológica do requerimento. Nós temos 4 pedidos de requerimento de CPIs na Câmara. A da saúde é a 4ª, é a última. Então, pela ordem cronológica, ela seria a 4ª a ser instalada, só que o regimento também permite que o colégio de líderes altere a ordem, caso queira. A nossa proposta foi levar ao colégio de líderes a alteração da ordem para a CPI da saúde pela urgência ser a primeira. O colégio de líderes não aceitou, foi votado no colégio de líderes. A decisão do colégio de líderes foi instalar CPIs na ordem cronológica. O que é que nós estamos cobrando agora, Daniel? Que as CPIs sejam instaladas. Porque você não pode ter também CPI fake, CPI virtual, que você protocola a CPI só para bloquear outras CPIs já acontecerem. Então é preciso instalar. Se tem 3 CPIs na frente, que se instale as 3 CPIs. Vamos investigar. E quais são hoje as CPIs que estão na frente da CPI da saúde? A CPI do ICMS, inclusive é importante lembrar aqui que teve o secretário do governo ibanês que foi preso recentemente por essa questão do ICMS. A CPI do Rio Melchior, da poluição do Rio Melchior, que tem levado também a problemas de saúde da população daquela região, de contaminação, vários adoecimentos, internações por conta da contaminação do Rio Melchior. Inclusive, deixa eu dizer aqui com as pessoas, que se alguém quiser saber um pouco mais do Rio Melchior, há 2 semanas atrás nós fizemos um programa aqui sobre o Rio Melchior, está muito bem explicado. Quem está participando aqui conosco pode acompanhar aí no programa Conversas de Paz e Esperança. Lá nós falamos do Rio Melchior. Eu até comentei porque eu vi esse programa, Daniel, e ele é importante mesmo. E é de fato, é um problema. Agora, então precisa ser instalado a CPI do Rio Melchior. E a terceira CPI na frente é a CPI da violência contra as mulheres. E a 4ª, a CPI da saúde. Então nós estamos cobrando 2 movimentos. Primeiro, que se instale as 2 primeiras CPIs, cumpra-se o regimento, e aí você vai instalando as CPIs na ordem cronológica. E, paralelamente a isso, a gente continua na luta para ter 13 assinaturas, porque nós já temos 8, então precisamos de mais 5 assinaturas, porque com 13 assinaturas pode ter 3 CPIs ao mesmo tempo. Então vai se instalar a CPI do ICMS, a CPI do Rio Melchior, e pode também instalar uma terceira CPI com 3 assinaturas. Então essa pressão aos parlamentares é muito importante ser feita. Né? Então, quem está nos escutando, dialogar, conversar com o deputado, às vezes que você votou, ou, enfim, que é da sua cidade, ou que você tem algum grau de relação, né, conhece, conversar com ele, né, para que ele assine a CPI da saúde, porque ela vai ser um instrumento muito importante para a gente poder também ter auditoria. E ele é tão importante, Daniel, que hoje o Sistema Único de Saúde prevê auditorias nas redes estaduais. Nós temos 27 redes, né? Os 26 estados, mais o Distrito Federal. O Distrito Federal é a única unidade da federação, dos 27, que não tem um sistema de auditoria. Então, isso também dificulta o processo do controle social sobre as questões da saúde. Porque você estruturar um sistema de auditoria é fundamental. Está previsto na lei. E só o DF hoje não cumpre a lei. Então, a CPI também será um instrumento importante para fazer esse processo de auditoria que é tão fundamental para a gente garantir transparência, controle social e participação democrática da população. Nós temos o Conselho, temos outros instrumentos, mas nós não temos no Distrito Federal esse sistema de auditoria. Então, acende ainda mais um alerta. No momento da crise, você não ter um sistema de auditoria no SUS do Distrito Federal, o que também já é mais uma das ilegalidades, né, da organização e da gestão do sistema de saúde aqui no DF. Deputado, muito obrigado por você trazer todos esses esclarecimentos. Quer dizer, fica aí o recado do deputado. Faça contato com o seu deputado, aquele que você elegeu. O governo tenta desconstruir o imaginário da CPI e dizer que isso é bravata política. Não é. É a oportunidade, a possibilidade do Poder Legislativo fiscalizar a saúde do Distrito Federal, fiscalizar as contas do Distrito Federal, como o seu imposto está sendo aplicado.
Então, você tem que permitir que o Poder Legislativo atue, cumpra o seu papel pelo qual nós elegemos nossos representantes. Então, gente, vamos falar com os deputados que a gente apoiou, que apoia, para que seja sensível à situação da saúde do Distrito Federal e que possa ser fiscalizado. Muito obrigado, deputado Gabriel Magno. A sua entrevista aqui hoje foi extremamente esclarecedora e irá nos ajudar a ter mais suporte de entendimento sobre o papel do Legislativo nesse momento tão crítico da saúde do DF. Deixe a sua mensagem final, mas antes eu quero aproveitar e fazer uma propaganda do nosso Conversas de Paz e Esperança. Todas as segundas-feiras, 8 horas da noite, nós temos uma conversa muito importante aqui sobre diferentes assuntos para tratar da realidade, seja do Distrito Federal, seja do Brasil, algum tema relacionado à educação, à filosofia, a vários assuntos que a gente acha que precisa estar em evidência, com pessoas muito interessantes que nós trazemos sempre aqui ao nosso programa. Se inscreva no canal, convida mais pessoas, conto com a participação de todos aqui que assistem nosso programa nesta noite de hoje. Deputado Gabriel, deixe sua mensagem final para todos os que estão nos ouvindo. Bom, Daniel, primeiro parabenizar você pela condução desse programa Conversas de Paz e Esperança. Eu acho que pode ficar um pouco ruim o áudio agora, porque está passando uma máquina aqui perto da minha casa, então já peço desculpa aí, mas parabenizá-lo, né, Acho que agora ficou mais alto. Eu também peço desculpa, minha cachorrinha aqui estava irritada ali com alguém, acho que alguém até escutou ela latindo aqui em algum momento. São os improvisos também de um programa que é gravado, a gente está em casa e então essas coisas que fogem do nosso controle, mas parabenizar, viu, Daniel? Acho que esse programa ele é muito importante pelas temáticas que traz, né, pelas preocupações que traz, pelas pessoas que vêm aqui, me sinto muito honrado, agradeço demais o convite para estar aqui com você, mas com quem assiste o programa. E eu quero colocar à disposição tanto o nosso mandato lá na Câmara, a Comissão de Educação, Saúde e Cultura, para todo mundo que está nos assistindo. E quem tiver alguma demanda, ou quiser fazer também alguma denúncia, viu, Daniel? Pode usar os canais da comissão. Se você entrar no sítio eletrônico da Câmara Legislativa, né, cl.df.org.br, vai ter as abinhas lá das comissões. Pode procurar a Comissão de Educação, Saúde e Cultura. Tem todos os contatos da comissão. Quem quiser fazer alguma denúncia pode ser anônima também. A gente tem acompanhado, acolhido essas denúncias, levado para o Poder Executivo ou também para os órgãos de controle, mas também sugestões, né, de temas e debates que a comissão tem acompanhado nessas 3 áreas. São grandes áreas. Essa comissão, eu falo assim, eu costumo brincar que é a comissão do tudo, né? Porque educação, saúde e cultura, no final das contas, se você puxar daqui e ali, dá para discutir um monte de coisa, mas é muito importante. Então, quero deixar aqui à disposição de todas vocês que estão nos assistindo, mas de você também, viu, Daniel? Tem sido grande parceiro também da comissão, levando uma série de agendas, de pautas, né, dos servidores, mas de educação também. Esse trabalho coletivo, esse trabalho de escuta, ele é muito importante para que o Poder Legislativo também esteja sempre muito conectado, né, com a realidade, muito conectado com as demandas da população. Então, esse é um compromisso também do nosso mandato. Eu quero aqui, mais uma vez, reforçá-lo, a desejar aí boa noite para todos e todas e para você também. Muito obrigado, deputado Distrital, muito obrigado a todos que participaram essa noite conosco e até o próximo Conversas de Paz e Esperança. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz.